Você já sentiu que a vida que está vivendo não é de fato a vida que você sonha? Como se existisse algo maior, algo que parece estar logo ali, quase ao seu alcance, mas invisível aos olhos. Talvez você já tenha olhado para a sua realidade e se perguntado: por que algumas pessoas conseguem transformar seus sonhos em conquistas, enquanto outras permanecem presas no mesmo lugar? A verdade é que existe uma força silenciosa, mas poderosa, que conecta o invisível ao visível. Uma lei que já foi revelada há séculos nas Escrituras e que grandes mentes do desenvolvimento pessoal também confirmaram. Hoje, quero te mostrar como ativar essa chave, como chamar aquilo que ainda não é, como se já fosse, e ver a transformação acontecer na sua vida. Tem um versículo na Bíblia que quase ninguém comenta com profundidade. Ele não está escondido, está exposto à vista de todos, mas poucos enxergam o que ele realmente diz. Não porque seja difícil, mas porque ele confronta diretamente o sistema invisível que sustenta a vida da maioria. Esse versículo é um código, não moral, não doutrinário, mas uma chave de ativação espiritual e prosperidade. Um fragmento do Criador que, quando compreendido, pode quebrar maldições familiares, curar traumas silenciosos e colocar você num caminho de manifestação autêntica. Antes de revelar qual é esse versículo, quero te convidar para um gesto simples, mas que vai me ajudar muito. Se você pode, se inscreva agora no canal. Faço esses vídeos para tocar corações e transformar vidas. Quando você me segue, você se torna parte desse movimento. Vamos juntos levar esse conhecimento ao mundo. Agora sim, vamos respirar fundo. Você já se perguntou por que alguns vivem milagres enquanto outros, mesmo com fé, continuam no deserto? Por que a promessa parece funcionar para uns e para outros parece teimar em não chegar? Napoleon Hill dizia: a fé é o único antídoto contra o fracasso. Mas ele não falava daquela fé passiva que espera. Ele falava da fé que decide, age, vibra. A fé que impõe sua visão ao invisível e recusa qualquer versão da realidade que não seja coerente com o chamado do Espírito. Esse versículo age como uma senha deixada no meio de tantos salmos, profecias e parábolas. Ele não exige mérito, mas consciência. Não exige sofrimento, mas presença. Não exige esperar, só aceitar. Talvez você já tenha lido o versículo recitado, decorado, mas será que já o compreendeu com o coração desperto? Porque quando isso acontece, algo muda por dentro. Ele está em Romanos 4,17. Por Pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Leia de novo. Chama as coisas que não são como se já fossem. Essa é a senha, essa é a tecnologia do Criador. Não é metáfora, é literal, é o modo como Deus manifesta realidades. E mais que isso, é o convite para você operar da mesma forma. Nos próximos minutos, vamos mergulhar fundo nessa revelação. Ativá-la em você, trazer à prática, expandir sua consciência. Segura esse chamado. E prepare-se para entrar no campo de manifestação que você sempre sonhou. Quando você lê, Deus chama as coisas que não são como se já fossem, você percebe que ali há duas forças que se entrelaçam. Intenção consciente, mais estado vibracional. Deus não reage ao que vê. Ele nunca espera que as coisas apareçam para depois agir. Ele chama. E aquilo que ainda não existe, ele já faz vibrar no invisível, para que no tempo certo se manifeste no visível. Essa é a ordem divina. Chamar, manifestar. E isso implica uma inversão radical do modelo que muitos vivem, reagir ao mundo externo. Vivemos respondendo a contas bancárias, prazos, mensagens, expectativas. E esse modo nos coloca como efeito, nunca como causa. Mas Romanos 4,17 revela: você é causa. Você não é criatura que recebe, você é criador que chama. Napoleon Hill complementa: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas há uma condição oculta. Você precisa viver como se já tivesse alcançado. Essa é a diferença entre simples imaginação e fé criadora.
Neville Goddard disse: imaginar algo como se já estivesse realizado é dar corpo invisível àquilo. E a ciência confirma. Bruce Lipton mostrou que o cérebro não distingue entre realidade vivida e realidade imaginada com emoção. Se você sente como se já tivesse, seu corpo reage como se estivesse acontecendo. Então você vê, esse versículo não é folclore espiritual. É um código de manifestação integrado com uma lógica do campo invisível. Ele coordena mente, alma e corpo. Ele tem poder. Ele transforma. Quando você ativa essa senha, chamar as coisas que não são, você passa de alguém que suplica para alguém que ordena interiores. Você para de orar com pressa e passa a declarar com autoridade. Você não pergunta, quando vai vir? Você afirma, já está vindo. Você não suplica pela abundância, você reconhece sua herança. E isso exige algo profundo, identidade. A maioria tenta manifestar sem saber quem é, mas identidade é a raiz. Você precisa saber quem você é para chamar como ele chama. Você precisa se posicionar como herdeiro, não como órfão. Romanos 4,17 revela que você é feito à imagem criadora de Deus, para também chamar a realidade. Essa não é uma promessa externa, é sua essência vibracional. Por isso muitos falham, porque repetem afirmações sem presença, oram no modo carente, vibram em dúvida e expectativa. A realidade não responde à falta nem ao pedido, ela responde à coerência interna. Isso vai além da fé, é identidade vibracional. Fique até o fim que vou te mostrar práticas, experiências reais, trajetórias transformadas e como você pode ativar esse versículo dentro de você, para que você possa sair do ciclo do esperar e entrar no paradigma de manifestar, não mais por acaso, mas por decreto espiritual. Não é sobre sorte, é sobre mudança vibracional interior. Quando sua aura, sua fala, seu sentimento e sua mente sintonizam, o mundo se curva. A vida externa é reflexo de um mundo interno. Você já sentiu certeza absoluta de algo, mesmo sem sinais? Pode ter sido em relação a um amor, uma ideia, uma decisão. E aí, de repente, tudo se encaminhou. Não foi mágica, foi campo sendo moldado pela fé. Romanos 4,17 é um portal. E quem atravessa o portal não volta igual. A partir desse ponto, você pode começar a caminhar com outra postura, outra expectativa, outra voz. Agora que fundamentamos o versículo e mergulhamos em exemplos, vamos para a parte prática, onde acontece a ativação real. Prepare papel, caneta, coração aberto. Aqui estão passos concretos para codificar Romanos 4,17 dentro de você. Identifique um desejo específico, não geral, financeiro, relacionamento, missão, saúde. Escolha um único foco que vibra forte em você. Agora sinta agora como se você já tivesse. Feche os olhos. Respire fundo 3 vezes. Entre nessa cena interna. Visualize, toque, ouça. Sinta gratidão como se aquilo já fosse real. Não é imaginação distante. É já vivido no invisível. Agora declare com autoridade. Fale em voz firme. Eu recebo porque já é, porque em Deus sempre foi meu. Não como um pedido, mas como um decreto. E repita o versículo. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Sua voz carrega frequência. Escreva e posicione lembretes. Escreva ao lado de cada desejo. Já é meu e já se manifesta. Coloque onde você veja diariamente. Treine sua identidade. Viva coerente com sua vibração. Se seus pensamentos, fala e emoções estiverem desalinhados, o campo retrocede. Por isso, congruência. O que você declara, sinta. O que você sente, fale. Observe sinais sutis. Nem tudo é explosão. O invisível costuma responder em microajustes, pessoas chegando, portas entreabertas, intuições novas. A fé que chama é constante e paciente, não exige resultado imediato com pressão. Ela repousa no invisível, confia no fluxo. Durante esses 7 dias, faça 3 momentos por dia. Palavra, decreto, silêncio, absorver o campo. Gratidão, como se já tivesse, e registre tudo. Sonhos, sensações, mudanças,
sincronicidades. Uma parte essencial dessa jornada é lidar com o que está impedindo você de chamar. Seus bloqueios, crenças ocultas, feridas emocionais e identidade antiga. Se esse lado escuro continuar controlando você, seus decretos serão vazios. Identifique crenças limitantes. Frases como "eu não mereço", "não sou bom o bastante", "isso não é para mim". Anote essas vozes internas. Elas são heranças mentais que sabotam a vibração. Reprograme essas crenças com o versículo como antídoto. Toda vez que surgir "não mereço", responda mentalmente: "Mas Deus chama o que não é como se já fosse, e isso inclui a mim". Use o versículo como vacina mental. Lidando com medo e dúvida. A dúvida é resistência. Quando vier, não lute. Observe, respire e retorne ao centro. Chame com paciência, com firmeza. Dúvida não precisa ser evitada, precisa ser transformada. Quando surgir uma conta, diga mentalmente: "Já está pago no campo invisível". Quando olhar o espelho, "Sou herdeiro do Criador, já manifesto". Esses microgestos reprogramam a energia do momento presente. Essa reprogramação mental é muito importante. Você deve estar presente, consciente de seus pensamentos. Você deve criar o hábito de ser um observador de si mesmo, sair do automático, agir com consciência. E isso exige coragem. Coragem para sair do modo de espera e entrar no modo criador. Coragem para ser visto como alguém que vibra a abundância, não como quem sofre por escassez. Romanos 4,17 não é uma promessa chata, é um chamado para emergir. E emergir exige renúncia interior. Mas renunciar não é perder, é despertar. Você deixa de ser prisioneiro da falta para ser arquiteto da realidade. E quando esse chamado for verdade, suas escolhas pequenas, o que você fala no café da manhã, no carro, no celular, começam a vibrar com outra assinatura. E o mundo que estava pesado começa a se tornar leve. Estamos chegando ao momento de consolidação, de selar essa ativação em você. Até aqui, você absorveu conceitual, vivencial e prático. Agora vai interiorizar, escalar e olhar para frente com identidade. Síntese. Romanos 4,17 revela que Deus chama o que não é como se já fosse. A ordem divina é chamar primeiro, depois manifestar. Você não pede, você declara com autoridade. Quem manifesta não é aquele que quer, mas aquele que sente como real e posiciona sua identidade. Bloqueios e crenças precisam ser integrados, não ignorados. A coerência interior entre mente, emoção e fala é o que move o campo invisível. Agora, escalada da fé. Fé que chama não é linear, ela tem fases. A semente, declaração inicial, a maturação, viva como se já fosse, a colheita, manifestação concreta, a expansão, você passa a chamar em níveis mais amplos. Você está agora entre a semente e a maturação, e é nessa etapa que muitos desistem, por não ver ainda. Mas é aqui que você precisa segurar a frequência, manter a vibração, repetir com paciência. Olhe para a frente. Imagine como você vai se surpreender com o que já terá mudado. Mentalidade, postura, resultados. Imagine pessoas chegando, portas abertas, ideias nascendo, medo se afastando. E mais, você não faz isso só para si. Porque quando sua vida muda, você gera impacto ao seu redor. Agora meu pedido íntimo e agradecimento do fundo da alma. Se esse conteúdo te atingiu, curta de coração. Compartilhe com quem precisa ouvir essa senha. Mande para alguém que você ama. E principalmente, se inscreve agora se ainda não fez. Não para aparecer, mas para continuar juntos nessa jornada vibracional. Quando você segue, você fortalece essa rede de transformação e me ajuda a continuar entregando verdades profundas. Você é parte disso. Para finalizar, feche os olhos por um instante. Respire fundo 3 vezes. Sinta essa nova presença dentro de você. E declare: eu sou aquele que chama as coisas que não são como se já fossem. E continue vivendo, dizendo, sentindo, manifestando. A jornada não termina aqui. Ela só começa. Nos vemos no próximo vídeo. Minha gratidão por estar com você nessa jornada.